ferramenta mais utilizada hoje em dia é a autenticação em 2 fatores. Isso é usado para plataformas de Bitcoin e de bancos principalmente. A Google adicionou isso ao login das suas próprias contas. Então, sempre que você logar numa conta do Google, você pode ativar a autenticação de 2 fatores no seu celular. E sempre que você fizer o login, você precisa confirmar no seu dispositivo móvel que é você. Isso já Então, torna mais seguro o acesso ao arquivo. muito mais, porque nenhum outro dispositivo vai poder fazer o login na sua conta do Google sem que você aceite no seu celular. Muito bem, Então, isso isso torna é mais íntimo, né? Porque exato. você até pode tentar acessar uma conta minha, só que se aparecer no meu celular, olha, Ederson, tem alguém tentando acessar a sua conta, e se não sou eu que estou na frente do computador, já fica óbvio que alguém, né, Exato. está lá tentando acessar. Então, é um impedimento, é uma chave, né? Exatamente. É uma chave que você carrega no seu bolso aí. Bom, Tá então, sempre, né? Então, hoje temos segurança quanto a isso. muito mais segurança. Muito mais segurança. Então, junto com o Google Drive, nós temos também o Google Agenda, que, como o próprio nome já diz, é uma agenda do Google que também tem tudo sincronizado. Você também vai adicionando evento, vai adicionando tarefas e lembretes. Temos o Gmail, que eu havia explicado sobre a organização do Gmail, principalmente com os marcadores, que facilita muito a você identificar quando o e-mail é relacionado ao seu trabalho, quando o e-mail é relacionado a alguma questão dentro do seu trabalho, quando é relacionado a uma questão pessoal, de algum aplicativo do seu interesse ou algo assim. Então, o Gmail ele tem uma função organizacional para isso, porque querendo ou não, a gente precisa de um e-mail para fazer cadastro em quase tudo hoje em dia. E o Gmail ele traz essas facilidades na organização por marcadores. E aí, para hoje, a gente vai sair um pouco dessas ferramentas do Google e eu vou trazer algumas externas ao Google, mas que ainda assim são muito favoráveis ao nosso processo de organização. Eu vou compartilhar a tela aqui, tudo bem, Anderson? Ótimo. A primeira que eu vou trazer hoje vai ser essa chamada Lucid Chart. Que é basicamente Lucid Chart. Lucid vem de lúcido, né? Vem de claro, e chart é quadro. Então é um quadro, um quadro que deixa claro as informações, Lucid Chart. E como assim deixa claro as informações? As pessoas usam muito ele para fazer mapas mentais. Eu uso muito ele para fazer mapas mentais. Isso sobre alguns processos que nos ajudam a entender melhor o nosso dia a dia, como ele funciona e o que a gente precisa fazer. Eu fiz alguns aqui, vou mostrar um para vocês, que é um que eu fiz sobre um enigma que eu estava preparando. Estava preparando um enigma, eu costumo fazer enigmas por hobby, para a igreja às vezes, e eu decidi fazer um aqui a pedido, né? E eu fiz um com a resposta sendo o pau-brasil, que é a madeira que havia muito no Brasil. E eu fui fazendo as ligações, ó, vocês podem ver, não é difícil fazer essas setas, ó. Você colocando o mouse próximo, ele já vai fazendo e já indica para onde você quer ir. Então, ele é muito simples de usar e você consegue ir organizando o seu dia a dia, organizando os processos que você precisa fazer. Tudo isso é baseado nesse quadro simples de fazer, nesse quadro claro, né? Nesse quadro que deixa claro as informações de fato. Viu, Então, João? Até só para reforçar essa questão é, do mapa mental, e aqui a neurociência já prova isso, tem várias literaturas que trazem isso, e nossa mente, ela entende por desenhos, ela não entende um texto como um livro, assim, linha após linha, frases. Tudo bem, a gente tem uma compreensão sobre isso, só que quando você lê, se você parar e analisar o que é criado na sua mente, você vai ver que é um conjunto de imagens. Porque se eu exato. falar assim, maçã,
você lembra de uma fruta, mas não da escrita, M-A-C-C-A, maçã. Não, você vai lembrar de uma fruta, de uma imagem sobre essa palavra que eu estou falando. E o mapa mental, quando o João coloca essa concepção da utilização dele, ele dá mais dinamismo e ele garante que como é que eu vou falar assim, que a aceitação da sua mente, tipo assim, a lembrança seja mais fixa. Então você consegue imaginar a imagem ou lembrar da imagem, porque foi concebido de uma forma que é a forma da leitura da nossa mente por desenho. E aí o teu trajeto de um dia, por exemplo, de uma agenda, da apresentação de um produto ou de um trabalho lá na faculdade, isso fica mais simples de assimilar. Então, o ouvinte vai assimilar mais e principalmente a tua própria mente. Quando você desenha dessa forma, você consegue condicionar a tua mente a lembrar com mais facilidade. João, a gente vai entrar no comercial agora e daqui a pouquinho a gente já volta para continuar nesse assunto que é muito importante, tá bom? Sem problemas. Vamos lá. Muito bem, de volta aqui nessa segunda aula sobre organização e as ferramentas que estão disponíveis gratuitamente na internet. Então vamos lá, falando sobre o Luchart, que é um aplicativo gratuito onde você formata as informações como um mapa mental. Continua aí, João, para o pessoal ter a noção aí de como ele funciona. Então, eu vou pegar o exemplo desse primeiro que eu mostrei, mas também queria mostrar um outro que a gente tinha feito aí para a Rádio Diário, exclusivamente, né? Que foi um planejamentozinho básico. Eu fiz juntamente com o Matheus aí, da rádio, e a gente foi preparando, além de um mapa mental, a gente preparou uma tabelinha, digamos assim. Então, tendo ideia de como usar a ferramenta, a gente consegue variar ela bastante, consegue explorar muito dela. Então, e ela não é difícil, todas as ferramentas, todos os fluxogramas ficam aqui na lateral. Basta que eu arraste ele para a tela, arrastando eu altero o nome, como programação, e pronto. Já consigo posicionar onde eu quero, já consigo fazer as indicações que eu quero fazer. Então ele não é nada difícil de ser usado. É só a gente explorar o aplicativo, né? Com a exploração, a gente vai fazendo as deduções que a gente precisa sobre ele. Então, sobre o Lucidchart é isso, ele é gratuito. É só vocês pesquisarem aí do Google Lucidchart ou lucid.app e aí tudo isso vocês já vão conseguir criar a conta de vocês e ter acesso a isso. Na versão gratuita, ele só tem uma limitação. Vocês estão vendo que eu tenho 6 quadros aqui, né? Eu só consigo editar sempre os 3 últimos. A partir do quarto, eu só consigo visualizar e fazer o download, claro. Eu só consigo visualizar, não consigo editar. Para eu editar mais do que esses 3, eu preciso fazer assinatura. Mas tendo essa organização, que a gente já tem comentado aqui bastante, basta que nós nos planejemos para usar só os 3 últimos por enquanto. Então, conforme eu vou fazendo novos, eu sei que o último daqui eu já não vou mais precisar editar, ele já está pronto. E o interessante, né, João, que a concepção de um mapa mental, ele vem de, claro, um rascunho, uma ideia, um texto, só que aí você dispõe ele de uma forma diferente. Essa última semana eu até apresentei, né, um plano de negócio para um cliente de consultoria e treinamento, justamente usando o mapa mental. Porque daí você segue um caminho, né, e ele, como ele é mais didático e dinâmico, a compreensão ela fica muito mais clara, até o nome, né? Então, lúcido, né? Então tem a ver com isso. Mas existem ferramentas e não só esse é um exemplo que o João está trazendo gratuitamente, mas existem outros também. E usar o mapa mental e até estudar um pouquinho sobre o mapa mental, porque é tão dinâmico
que em toda apresentação, desde que seja um assunto simples que você consiga criar o mapa mental, você consegue ter um entendimento favorável de quem você quer que entenda o que você quer dizer. Uhum, exatamente. Então, é só trazendo facilidade, né? O mapa mental, ele traz lucidez e facilidade para que nós compreendamos os processos que a gente tem no dia a dia, né? Depois do Lucid Chart, a gente vai para o Trello. O Trello é uma ferramenta que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu vou usar até a base da Rádio Jara para a gente ter uma ideia de como organizar, porque essa base está bem estruturada. E aí eu vou mostrando para vocês e vou explicando o que a gente tem. Deixa eu vir um pouco mais para frente para não dar muito spoiler. Então, basicamente, o que é o Trello? Ele é uma ferramenta de gerenciamento de equipe que vem com lembretes, ela vem com cartões de marcadores, ela vem com marcadores próprios e vem com algumas ferramentas de automação também. Então vamos lá. Primeiro os lembretes. Sempre que você adiciona um cartão, eu vou adicionar um cartão genérico aqui, vou dar um nome para ele, vou colocar organizar, nome genérico também, e vou entrar na configuração dele. Sempre que você cria um cartão, eu acho importante usar esse campo de datas aqui e definir uma data de entrega. Porque fazendo essa definição, vou definir, por exemplo, dia 7 de janeiro. Sempre que eu usar o aplicativo, ele vai ter aqui o lembrete. Se ele está a um dia de acontecer, esse lembrete vai ficar de outra cor. Ó. Vou colocar agora dia 6. Ele vai ficar amarelo. Se você deixar no dia em que nós estamos agora, se esse lembrete for para hoje, ele vai ficar vermelho. Se esse lembrete já tiver passado, o aplicativo entende que você não está mais a fim de fazer, então ele já fica mais indiferente. Então, ele vai fazendo esse lembrete. Se você tem um aplicativo no seu celular, conforme a data vai chegando, ele vai enviando uma notificação para você. Ele vai lembrando do cartão. Você consegue adicionar descrição, você consegue adicionar checklist. Vou dar o nome de checklist aqui mesmo. Vou só adicionando. Vou colocar as ferramentas que a gente usou para a gente ter uma noção. A gente já passou pelo Keep, pelo Drive, pelo Gmail, pelo Agenda, pelo Lucidchart. E agora nós estamos no Trello. Então, tendo a checklist, você consegue ir marcando o que já foi feito e ele vai sempre analisando o seu progresso. Então, ele sempre ele tem essa questão de atualização em tempo real. Se a gente está em equipe, é legal porque todos conseguem ver a atualização da checklist. E essa área de trabalho aqui especificamente da Rádio Jara é uma área de trabalho que a gente fez, é um quadro que a gente fez na área de trabalho do Ederson. E aqui, ó, ele vai sempre avisando. A área de trabalho de Ederson José Engler, a organização excedeu a cota mensal do Butler. Então, tipo, o Butler é a plataforma que é usada na base do Trello. E a cota mensal é porque eu tinha definido algumas automações que haviam excedido o limite do gratuito. Mas é porque aqui a gente faz de um jeito muito macio, a gente faz um quadro para cada programa, né? E não tem necessidade de assinatura se você faz uma organização pessoal ou interna da sua empresa. Se você faz uma organização a nível empresarial, a um nível um pouco mais massivo, digamos assim, aí vale a pena fazer o pagamento da cota mensal. Mas como a gente está focando em ferramentas gratuitas e para planejamento de pequenas empresas, não tem necessidade da assinatura. E João, e só lembrando, né, que assim, quando se fala em pagar algo,
o investimento é baixíssimo comparado à eficiência que você terá. Imagina todos esses quadros que o João está mostrando, que aqui estão evidenciados cada programa que nós temos na nossa grade. Então, assim, eu acabei de falar agora, né, João, sobre a questão do ser multifuncional. Então, eu posso criar um quadro da minha saúde, a minha rotina de academia, de alimentação. Eu posso criar lá um quadro sobre afazeres de casa, não sei, sobre a escola, sobre o trabalho, sobre a minha empresa, ou sobre as 5 empresas que eu tenho, não sei. São inúmeras possibilidades. E a criação do quadro é simples, né, João? Se você conseguir ali pegar um que não tem nada, ele em poucos cliques você cria um quadro, você cria as suas rotinas e você vai validando. Claro que tem uma parte muito importante desse processo, que você tem que verificar isso todo dia. Não adianta você achar que o aplicativo Trello vai vir fazer a sua... Isso aqui é uma ferramenta, isso é um caminho, é um veículo que te conduz à melhor execução. Só que quando o João abre uma dessas atividades, a riqueza de informação que você pode colocar ali dentro, e essa é a hora de escrever. Você abriu, colocou um lembrete. Então, assim, por exemplo, comer às 9 da manhã. Vamos lá, para quem tem uma rotina aí que está buscando reduzir suas medidas, né? Tá, mas o que você vai comer às 9 da manhã? Você vai lá no quadro e coloca a sua rotina alimentar. E se você tem acompanhamento, quem que te acompanha? Então você pode condicionar até a pessoa que te acompanha a isso, né, João? Você consegue colocar ali quem está dentro desse quadro a saber da informação que você está alimentando lá. E essa pessoa também pode pôr isso. Então, se o exemplo é a alimentação, a tua dieta, eu estou falando sobre saúde, porque também é um dos negócios da sua vida, né? É um nicho que você tem que dar atenção. E se você tem uma nutricionista, algum profissional que te acompanha, esse profissional pode fazer parte do teu quadro. E ele também pode, ali junto contigo, organizar isso. Exato. Então é o que a gente faz, por exemplo, se a gente coloca uma situação, tem os responsáveis por isso. E a nossa busca nesse ano vai ser acelerar esse processo e condicionar isso a que todos os envolvidos, cada um na sua situação. Você não vai pôr o teu nutricionista, por exemplo, lá na situação do teu estudo, mas lá no estudo você pode pôr teus companheiros do trabalho de escola ou o teu professor, claro, com a permissão de cada um. Mas a ferramenta ela dá uma dinâmica de conexão muito interessante. Uhum. E aí, por uma organização que vai mais de cada pessoa, eu defino também esses marcadores que ficam aqui em cima. Eu preparei a legenda aqui, como e nós do time Rádio Jara aqui estávamos usando. Aí eu preparei a legenda. Verde, então, esses que tem o verdinho no canto superior esquerdo significam finalizados. Amarelo, que nós estamos aguardando o locutor, então para alguma atividade, para alguma inclusão que precise ser feita, nós precisamos também da aprovação ou que o locutor nos envie algo. Então, arrumei esse marcador. Estacionado, a gente deixou de lado por um tempo para depois retomar. Atrasado é uma demanda que tinha prazo e acabou atrasando. Algo para ser feito é algo que nós estamos planejando já e deixamos marcados na nossa agenda para que nós iniciemos essa atividade, e fazendo, que é para as atividades que estão em andamento já, né? E vocês podem ver que esses marcadores estão espalhados pelo quadro. O azul e o roxo não vão ver com tanta frequência, mas nós temos aqui o amarelo, o verde, algumas atividades que foram entregues com atraso e assim por diante. E João, e o legal assim, agora o João colocando assim, mas se existe uma agenda, por que eu vou ter o quadro atrasado? Porque vai acontecer, a agenda ela é um sinal que você está caminhando certo ou caminhando errado. Agora, se tiver muito quadradinho ali, atrasar, tá faltando talvez a consciência de demanda do tempo, né? Então, assim, às vezes você está presumindo que você
está listando atividades sem condicionar o tempo de execução. Então isso pode ser um grande problema. Então é um ajuste. Se está dando vermelho, 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 peraí. Será que eu estou, então, talvez criando uma expectativa muito alta que eu vou ser capaz de executar tudo no tempo previsto? Então eu vou ajustar. Se eu estou dando um prazo e eu não estou conseguindo cumprir, então eu ajusto o prazo. Eu coloco algumas horas a mais, eu coloco um dia a mais. É comigo o processo? É eu que estou errando? Eu dependo da atividade de um outro? Então eu estou alinhando certinho com outra demanda? Então a ferramenta da agenda, ela representa isso, uma consciência que você tem que ter. Se quiser pegar aqueles quadros que o João condicionou ali, que são vários, você pode determinar com 3 quadros ali, com cores diferentes, que é a agenda das atividades circunstanciais, que são padrões, vai executar, não é nada tão intenso de preocupação. Você pode pôr o quadro do importante, então tem que ter a validação do prazo, é importante. E você pode pegar o quadro do emergencial. Então você pode ter 3 cores ali que vai identificar. Então se ali na tua coluna, no teu quadro de atividades está com a cor do emergencial, vai e faz logo. Resolve logo essa pendência, porque ela é emergencial. Por exemplo, pagar uma conta, tomar um remédio. Algumas atividades podem ser emergenciais, então é uma situação que você pode utilizar. Exato. E como o Ederson falou, cada cartão desse carrega uma riqueza muito grande. A gente consegue perceber muita coisa por esses cartões. Por exemplo, um dos vídeos que eu preparei a edição, eu costumo preparar o checklist. Conforme eu faço a edição, eu marco no checklist. Renderizei, marquei no checklist. Fiz o upload, marquei no checklist. Incluímos a matéria no site, marcamos no checklist. Então, nas últimas a gente não tem feito muito assim, porque nós temos tido alguns processos internos um pouco mais pesados para fazer. Então, não dá para marcar tudo. Mas com o tempo a gente está voltando a se organizar por aqui também. E o legal, né, João? Porque o novo processo que a gente coloca em prática aqui, isso aqui vai ficar mais evidente. Ah, Ederson, mas é chato. Daqui a pouquinho eu explico o que é chato. Vamos lá aos nossos comerciais. E aí, estamos de volta para continuar. Já no último bloco do programa Meu Bar Meu Negócio, falando sobre organização, sobre ferramentas gratuitas que existem à disposição de qualquer pessoa. E nem precisa ter internet própria, né? Só precisa de alguém. E aí você já tem acesso a tudo isso. Bom, o Ederson falou assim, mas eu vou explicar o que é chato. Chato não é você pegar um aplicativo, uma ferramenta e condicionar a ter que colocar o teu dia a dia, a tua rotina. Chato é você terceirizar a tua responsabilidade para outras pessoas. Chato é você chegar no final do dia e só lembrar que esqueceu, que até parece que é uma contradição no que eu falei. Lembrar do que esqueceu. É um paradoxo. Isso é chato, quando você perde oportunidades por não estar organizando a tua vida. Chato é quando você se culpa excessivamente simplesmente por não ter organização. É uma questão de escolha. Eu vou ficar sendo chato comigo, com os outros, ou vou realmente fazer o que precisa ser feito? E as ferramentas, elas são simples. Elas estão ali para serem utilizadas. A gente falha, mas com certeza o nosso ponto de equilíbrio ainda está longe do que nós queremos. Mas a gente está em busca, a gente está fazendo. Então, assim, organizar um time, organizar uma empresa, organizar uma rotina, a própria vida, ela é condicionada a você nunca conseguir fazer sozinho tudo isso. Sozinho que eu digo, você por você. Então as ferramentas estão aí. Eu sempre falo, não tem condição, pega papel e caneta, beleza. Mas olha só, João está trazendo a 5ª ferramenta gratuita, sem custo algum. Ah, Ederson, mas e se eu exceder lá o que é gratuito? Quando você exceder, aí você se preocupa com isso. Mas quando você exceder o nível de capacidade de uma ferramenta gratuita, pode ter certeza, você já está ganhando suficiente dinheiro para pagar ela.
Porque a organização te traz o dinheiro. A tua atividade, a tua rotina estabelecida com organização vai te tornar produtivo. Que não é ganhar dinheiro quem trabalha muito. Já foi a época. Agora, se você ganha dinheiro trabalhando muito, você está vendendo suas horas. Ser produtivo é ser organizado. E aqui, essa ferramenta, principalmente o Trello, ele condiciona você a ter a dinâmica de delegar. Não é mandar em ninguém, tá? Isso não, é longe do que eu quero dizer. Não é mandar em ninguém. Delegar é você estar em um time condicionando pessoas a saberem das suas responsabilidades nas rotinas de um negócio. Isso aqui é muito legal, porque qualquer pessoa, onde ela estiver, ela tem acesso. Tanto pelo celular, quanto pelo computador. E qualquer computador, porque você vai estar acessando através do teu login. Então é teu. Não pesa no celular. Essa ferramenta é muito dinâmica. Ela parece ser complexa, né? Tipo, pô, quanta coisa que vocês colocaram aí. Mas começou zerado, não tinha nada daqui. E é um após o outro. Então, o chato é você ficar culpando as pessoas ou você mesmo por aquilo que você não fez. Isso é chato, isso é um pé no saco. Agora, quando você se condiciona a ser organizado, você começa a ter realmente a ação de alguém de sucesso, a ação de alguém que vai ter a condição de ser produtivo. Bom, falado do que é chato, né, João? Seguimos aí, até o João tá abrindo outras. Ela começa assim, ó. Se você for iniciar, você dá um nome pro quadro. Então eu vou colocar, sei lá, 2022, metas 2022, que também vale. Essa ferramenta é muito legal porque dá para condicionar metas, tipo, o quadro lá, comprar um carro. O que você vai ter que fazer para comprar esse carro? Uhum. E aí você pode definir áreas de trabalho, como eu tô na do Ederson, também dá para iniciar na dele. E você define a visibilidade, se todos da área de trabalho podem ver, se fica público, todos na internet, incluindo as pessoas do Google direto, ou se vai ser particular, se só os membros do quadro vão poder editar. Então, eu vou criar particular e vou iniciar. Ele inicia assim, ó, totalmente em branco. O plano de fundo é padrão também, você pode ir definindo e alterar tela de fundo, ele já tem umas fotos específicas aqui, ó. Perfeito. Olha lá. E aí você vai criando as listas. Vou usar uma abordagem que a gente usa bastante na UF, que é a to-do list. A gente tem a to-do, doing e does. Então, para fazer, fazendo e feito. Não é does, é did. Então, e aí a gente vai adicionando os cartões. O que eu tenho para fazer? Eu preciso estudar BGA, por exemplo, que é uma matéria que eu tenho na faculdade. Eu preciso fazer um fundo de emergência. É sempre bom ter um fundo de emergência caso a gente tenha algum problema no nosso dia a dia. Assim por diante, né? A gente vai colocando aqui tudo que a gente precisa fazer e conforme vai finalizando, a gente vai passando de quadro. Finalizou? Pronto. Não preciso mais me preocupar com isso daqui. E aí os marcadores, a gente pode dar o nome para eles de acordo com os campos do nosso dia a dia. Faculdade, igreja, trabalho e assim por diante. E aqui, nesse mesmo exemplo, né, João, a gente pode usar aquela condição assim, tipo, circunstancial, importante e emergencial. Exato. Então, assim, quais são as atividades que eu tenho para cumprir, né, que são emergenciais? Então, você vai condicionando. Claro que aqui você pode pegar um quadro desse, uma coluna dessa, e criar a situação lá. Viagem dos sonhos, 2022. Então, eu quero ir para Dubai. Beleza, o que você precisa fazer para ir para Dubai? Então, você vai condicionar lá no checklist coisas. Ver preço. Então, eu tenho que pesquisar preço. Você condiciona lá no teu checklist pesquisa de preço. Quantas pesquisas de preço precisa fazer? 5. Tá, beleza, pesquisei preço. Agora o que eu preciso mais de atividade?
meu passaporte. Se você não tem passaporte. E assim por diante. Aí a gente pode pegar o exemplo de uma rotina. Eu quero aumentar 5 quilos no meu corpo. Eu quero diminuir 10 quilos do meu corpo. Então, mas o que você precisa fazer? Caminhar. Então, você vai destrinchar todo o teu projeto. Então, aqui também não é só uma rotina de atividades, é sim também uma descrição de um projeto bem elaborado. E aqui está tudo. Você pode vir, pode alterar, pode movimentar. Executou, vai lá e clica lá no checklist executado. Eu vou fazer 260 dias de atividades físicas. Estou tirando aí sábado, domingo. Vai lá, escreve e vai checando tudo isso. Exercício 1, 2022. Checou lá. E vai indo até fechar a conta. Tudo bem, Ederson, mas vai ser um pé no saco todo dia isso? Sim, todo dia. Porque quando você lá no final, daqui um ano, você olhar, primeiro que você vai ter resultado. Não é mais emocional, é de racionalidade. Você vai cumprir o que você se comprometeu. O que eu falei na segunda-feira sobre promessa. Qual a promessa que você faz a você? Aqui você põe promessa, compromisso. E o Trello realmente é uma ferramenta incrível. Se pudesse condicionar. A partir da definição de rotina, você consegue lidar, porque eu tinha um pouco de dificuldade quando eu comecei a usar esse tipo de ferramenta. E aí eu comecei a me educar. Sempre que eu acordava, levantava, lavava a cara e escovava meu dente, e aí eu pegava o celular e ficava 10 a 20 minutos mexendo na minha organização. Então eu entrava no Google Agenda, entrava no Trello, verificava se tinha alguma coisa que estava faltando, que eu precisaria fazer. Se não tinha nada, aí eu ficava tranquilo. Se tinha alguma coisa, eu já me programava no dia, para logo que eu fizesse, eu já marcava também nessas ferramentas. Olha o que o João falou, 10 a 20 minutos. Ederson, mas é muito tempo para ficar nesse negócio de organização. Tá. Quanto tempo você fica vendo videozinho engraçado na internet? Pode estar lá na tua agenda também. Pode estar lá, videozinho engraçado, das 18 às 18h50. Só que se você tem esses 10 a 20 minutos diários de organização, de verificação, o teu dia se torna mais produtivo. Tudo se torna mais produtivo. Porque você só tem um caminho a seguir. Quando você cria um plano, um projeto, a agenda da tua semana, a tua rotina, é como se você fizesse surgir do chão o trilho de um trem. A sua execução é a locomotiva, a tua vida passando pela linha do trem. E isso, dia após dia, se torna um hábito. Hoje, para o João pegar 10 minutos da manhã dele, quando ele acorda, que se tornou um estilo de vida, uma rotina, que ele não precisa ficar pensando para fazer, é que nem escovar o dente. Você não pensa, fala, bom, acordarei, irei até 10 passos do meu quarto, que será o banheiro, pegarei um objeto que pontiagudo com cerdas, colocarei uma substância pastosa, esfregarei continuadamente para cima e para baixo nos meus dentes. Não, você vai lá escovar o dente, ponto final. Mas já está. Mas quando era criança, o pai e a mãe tinham que falar, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Exato. Então, é o que eu falei, uma reeducação, né? Eu fui me educando com o tempo a isso. Exatamente. Demorou um pouquinho, mas eu me eduquei. E é pequeno o espaço de tempo que você organiza e valida a tua agenda. A produção ela é muito mais louca. Quando eu falo sábado e domingo é um bom dia para planejar a semana, simplesmente é. Por quê? Porque daí você aproveita o teu final de semana porque a tua semana está organizada. Existe agenda, existe rotina, existe algo concreto a ser executado. E essa é a mágica de tudo que nós falamos em quase 2 horas aí de conteúdo. Poderíamos ficar dias falando sobre isso. Tamanha é a importância da organização. Vou aproveitar o tempo que você falou, Ederson. Vamos supor que todos os dias não, vamos colocar de segunda a sábado pra gente folgar no domingo, né? Todos os dias de segunda a sábado a gente use 20 minutos para se organizar nessas ferramentas. Ao final de uma semana, a gente vai ficar se organizando o tempo exato em que a gente levou para trazer essas ferramentas para você.
Então, por semana, vocês teriam 2 horas se organizando, se planejando. Exatamente. Fazendo isso 20 minutos por dia. E não fazendo domingo ainda. Exatamente. E aí o domingo se torna mais produtivo na questão de relaxar, de curtir. Por quê? Porque está organizado. A tua mente ela está limpa. Ela está condicionada a coisas novas. Ontem, em 3 horas de treinamento numa empresa, foi a condição que eu coloquei. Que quando existe uma organização, existe o tempo, que eu até brinquei, é o tempo dos sócios viajarem na maionese. Pensar em coisas novas, em coisas audaciosas, em coisas mirabolantes, que são os propulsores motivacionais que fazem com que os negócios saiam dos padrões. Exista mais ideias e coisas que vão realmente gerar resultados. E isso é produtividade. Então, estar organizado, e quando eu falo muito em comunicação, até ressaltando que início de fevereiro eu e o Gino Rondon vamos fazer um curso sobre oratória e postura que trata da comunicação. Ter organização e ter uma ferramenta de organização, uma agenda, é ter comunicação contigo mesmo. Comunicação com o processo, comunicação com a sociedade, porque aí você está certo. Sair dos padrões, não é normal atrasar. Normal, não é normal. Né? É comum, mas o normal é cumprir horário. Então, quebrar os padrões, sair do que a maioria das pessoas falam, sair da alienação de que tá tudo certo. Ah, não, eu atrasei, tá tudo certo. E o sucesso de uma empresa, ela vem justamente nisso, né? Na exclusividade do produto. Se o seu produto é igual ao das outras, você não vai ter venda, não vai ter seu diferencial. Agora, se você tem um diferencial, se você entrega na hora... O que seria comum, né? Seria tipo um padrão, não teria que ser um diferencial, se torna um diferencial, porque a maioria só faz, vai indo, vai levando. Então, a condição de ser pontual, de entregar com pontualidade, já é de tamanha diferença para a mediocridade que hoje a maioria das pessoas acreditam que é normal. Não, mais ou menos já tá bom. Nunca. Simples tá ótimo, mas mais ou menos não chega aos pés do simples. O simples é o padrão. Às 7h31 eu começo o programa, às 7h31 eu começo o programa. Ponto final. Posso melhorar? Não, faz melhor. O tempo ele não tem negociação com o tempo. Usa o tempo, né? Então eu digo, que nem tem muitas questões de rotinas, acordar às 5 da manhã é importante para ser produtivo? Depende. Acordar e não fazer nada, fica dormindo. Então assim, acorda, mas quando acordar, produza. Essa é a questão. E as ferramentas que João trouxe, elas servem para te dar direcionamento. Não é o sucesso, são ferramentas que te encaminham para resultado. Simples assim. Então, chegando agora ao final de mais um programa Meu Bom Negócio, agradeço aí pelo empenho do João estar aí colocando na sua agenda, né, esses 2 dias de poder entregar às pessoas essas ferramentas gratuitas. Subiremos no site, já temos lá a primeira parte, já está lá no site, e agora essa semana também sobe. Então, quem puder vai lá, se tiver dúvida pode chamar, manda mensagem, entra nas nossas redes sociais, pode nos procurar, vem até a rádio, na 14 de junho, aqui, 469. 13 de junho. 13 de junho, desculpa. Que a gente vai condicionar você a ter os seus resultados. Claro, tem uma parte que a gente não vai conseguir fazer, que é a tua parte. João, muito obrigado, parabéns e tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Sigam a programação aqui da Rádio Jara, tá incrível. Nosso ano já começou lá em dezembro, agora a gente já está pondo em prática as nossas ações e coisas incríveis virão. Que você possa fazer o melhor com a vida que você tem. Ganhamos mais um ano de presente, ganhamos mais um dia de presente. Agora, saia daquilo que na maioria das pessoas existem como resposta. Ah, não precisava. Então tá. Vamos aproveitar o presente que nós ganhamos de Deus, que é mais um dia de vida. Agora, 9 horas da manhã,
Vamos lá, em frente, que Deus abençoe e vamos pôr o empreendedorismo em prática na nossa vida. João, um abraço e até mais.